Boa noite, décimo primeiro capítulo da nossa série Em Busca do Conhecimento através do livro de Provérbios, com o nosso amigo Salomão, ou G de Dias. E eu vou ler aqui apenas os versículos 7 e 8, que diz assim: Morrendo o homem ímpio, perece a sua esperança, e expectativa da iniquidade se perde. Aí no versículo 8, o justo é libertado da angústia e o ímpio a recebe em lugar dele. Forte, né? Nesse capítulo 11 do Provérbios, o rei Salomão vem nos alertando. Ele apresenta um contraste entre o justo e o injusto. Apresenta também o efeito reflexo. Colhemos o que plantamos. Esse é o reflexo da vida. Colhemos sempre aquilo que a gente planta. Não adianta você querer colher bênção plantando apenas maldição. E eu separei aqui um diálogo entre um sábio e um jovem que é mais ou menos assim. O sábio faz basicamente duas perguntas, que é: o que você fará da sua vida, meu filho? E o jovem responde: entrarei para a faculdade. E o sábio pergunta novamente: e depois? Serei um engenheiro. E depois? Farei grandes obras. E depois? Me casarei. E depois? Terei filhos. E depois? Terei netos. E depois? Creio que me aposentarei. E depois? Depois terei descanso. E depois? Ficarei velho. E depois? Morrerei. E o sábio lhe faz a mesma pergunta novamente. E depois? E o jovem, já triste, responde: bem, aí eu já não sei mais. Então, meditando sobre esse capítulo de Provérbios, e depois, o que faremos? Eu vi uma analogia, não lembro agora quem foi que fez essa analogia. O rapaz, ele pegou uma corda, pintou uma pontinha da corda de vermelho e deixou o restante da corda marrom normal. E ele mostrou aquela corda e falou: você está vendo essa pontinha dessa corda aqui? É o seguinte, vamos dizer que a nossa vida aqui nessa terra é esse pedaço da corda, esse pedaço vermelho. É pequeno, tem no máximo o quê? 20 centímetros esse pedaço? Digamos que da nossa fecundação, o nosso nascimento, até o momento da nossa morte, que por volta dos 75, 80, no máximo 90 anos, nós temos esse pedaço aqui, é a nossa vida. E pegou uma corda, o restante da corda, muito grande, e balançou e disse: tá vendo esse restante dessa corda? Isso aqui reflete a eternidade. Então, e depois? O que você vai fazer com a sua eternidade? Depois que acabar esse pedacinho da sua história, que é esse pedacinho da vida. O que você fará? Então, não se permita passar apenas no que é, não se permita pensar apenas no que é passageiro, inclusive na sua vida aqui nessa terra, que é uma passagem muito curta comparada à eternidade. Pense no que vem depois da eternidade. E o que vem depois da eternidade, o que vem depois na eternidade.
O que você tem feito para refletir nessa eternidade? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos aqui na Terra, reflete na eternidade. E o que vai refletir na sua eternidade? Esse capítulo de Provérbios vem nos alertando para isso. E falando sobre a morte. Então, diante da morte, a fé de cada um aumenta e somos levados a pensar cada vez mais em Deus. Já os ateus passam a duvidar do seu ceticismo, ou seja, quanto mais próximos da morte, buscamos por esperança. Isso independente da sua crença, independente da sua fé, se você tem fé ou não, espiritualidade ou não. Sempre isso são estudos feitos cientificamente comprovados que muita gente, muitos principalmente velhos ou pessoas que passaram por graves doenças, quando estão próximos da morte, muitos, os que têm algum tipo de fé, se apegam cada vez mais a essa fé, e os ateus, na sua grande maioria, eles têm dúvidas do seu ceticismo. Então, aquilo que você faz aqui nessa terra, sim, vai refletir na sua eternidade. Então, seja sábio, plante boas coisas aqui nessa terra, porque você vai colher na sua eternidade, beleza? Faça uma excepcional noite e pense sobre isso, de o que você tem plantado, e saiba que você vai colher. Então, plante bons frutos e colha também esses bons frutos, não só na eternidade, mas aqui na terra também. Comece a viver a sua eternidade, comece a viver o céu aqui nessa terra. Paz.